Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo de domingo, chuva demais em Brasília. E a gente vai falar de Vasco, que tem aí uma semana para se preparar e estrear no Campeonato Brasileiro, ou pegar aquela sequência de jogos que a gente vai ter no mês de abril. Antes eu pedi uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like ou dislike. Tudo isso aí, toda essa interação faz a plataforma indicar o canal no YouTube e a gente continuar crescendo aqui, beleza? Bom, vou falar do Vasco, que fez um jogo amistoso, né? Um treino, na verdade, jogo treino, e perdeu, cara. Com os titulares o Vasco perdeu, tá? Esse jogo foi ontem, eu trouxe aqui a vitória do Vasco 2-1, mas não tinha detalhes dessa partida, eu vou trazer hoje. O nosso adversário, o Santos, ele fez aí um amistoso, porque o Vasco não está inventando jogo treino, né? O Botafogo jogou com o Novo Horizontino, ganhou, mas é jogo mesmo, jogo amistoso, com venda de ingresso. O Cruzeiro encarou o Cruzeiro pegou o Curitiba, não, o Cruzeiro pegou ontem o Bragantino, o Cruzeiro pegou o Bragantino, e o Santos já havia jogado com o Curitiba e goleou lá em Curitiba por 4-1 o Coxa, tá? 4-1. E o Santos, que tem a volta do Neymar, o Neymar já está treinando sem a proteção na coxa e vai para o jogo, vai estrear no Campeonato Brasileiro como titular do Santos. Mas não é só o Neymar não, tá? Tem o Tiquinho, tem o Rolheiser, tem o Soteldo, esse cara sempre bagunça a defesa do Vasco, e tem o Guilherme. Esse Guilherme é um goleador nato, tá? Então o Santos tem um baita de um time aí para a temporada. Time que voltou da Série B, tá? Estava na Série B com o Fábio Carille. Esse técnico que está no Vasco hoje era o técnico do Santos na campanha para subir para a primeira divisão, só que no último jogo o Carille foi vaiado na Vila Belmiro. O torcedor não gostou do trabalho do Carille por lá. Eu trouxe aqui detalhes de um vídeo do Jorge Igor falando tudo que aconteceu com o Carille, a relação Carille-Santos, né? Um time sem intensidade, um time que não aproveitava os jovens da base, um time que não conseguia propor o jogo. Então tudo que ele falou está acontecendo nesse Vasco aí. A culpa é só do Carille? Não, a culpa não é só do Carille. O Vasco, o departamento de futebol do Vasco não conseguiu entregar um time bom para a temporada. E esse aí é o desespero, né? A tristeza, o mau presságio do torcedor vascaíno. A gente não tem um bom lateral esquerdo, a gente não tem um bom primeiro volante, a gente não tem atacantes de velocidade. Acho que a única coisa que eu dava ênfase no início da temporada, falava assim, pelo menos aqui a gente sofria pra caramba e a gente hoje tem, é o meio de campo. Só que o meio de campo, o Coutinho pra mim não merece ser titular, o Paê já deveria ter ido embora, o Coutinho também eu não renovaria, tá? Eu sei que uma galera aí é fã do Coutinho, eu não renovaria com o Coutinho, eu prefiro ter uma Estrela no meio de campo, eu prefiro ter um Paulinho no meio de campo, ou o Nuno Moreira do que o Coutinho. Inclusive o Garré é que está fazendo a função do Coutinho com a ausência do jogador, que deve voltar também essa semana e deve estar à disposição para o jogo em São Januário no domingo, tá? Então, Vasco e Santos estreia no Campeonato Brasileiro com o Neymar do lado do Santos e com o Coutinho do lado do Vasco. Então, assim, o Santos conseguiu trazer jogadores interessantes. O tal do Pedro Caixinha, que foi um técnico que foi especulado no Vasco, conseguiu dar padrão para esse time. No começo foi muito criticado também lá no Santos, mas agora está conseguindo fazer esse time jogar. Foi aí a semifinal do Campeonato Paulista, não passou por detalhes, jogando contra o Corinthians lá em Itaquera, né? Mas é isso, tá? É o nosso adversário e a gente com um time que vai fazer amistoso, jogo treino contra os times do Campeonato Carioca, que é o caso do Maricá e do Boa Vista, e sequer consegue ganhar desses times jogando com titular. A gente meteu 4-2 no Maricá, foi no Maricá primeiro, 4-2, depois perder com o time titular, aí no terceiro tempo, que esses jogos treinos
ele é dividido em 3 partes. No terceiro tempo é que o Vasco conseguiu virar o jogo, que é quando o time adversário começa a mexer também, colocar reservas. A mesma coisa aconteceu ontem contra o Boa Vista. Botou um time titular, o Boa Vista ganhou do time titular por 1-0, e no terceiro tempo, quando o Boa Vista colocou os reservas em campo e o Vasco colocou os reservas, o Vasco conseguiu virar com um gol do Sforza e do Payet. Então, uma vergonha essa preparação do Vasco, uma vergonha a situação física do Vasco, uma vergonha a questão psicológica de um time que não consegue competir, e uma vergonha esse trabalho apresentado para a gente começar. É como eu falei, tomara que a gente seja surpreendido. Às vezes a gente fica no oba-oba achando que tudo vai ser lindo, e aí quando pega a sequência, toma uma pancada, cai para o mundo real. Dessa vez não, dessa vez o torcedor já está com os pés no chão, já está vendo o que a gente tem, já está aí muito preocupado com o ano do Vasco, né? Muito, mas muito preocupado mesmo. Então, o Vasco, que ontem colocou os titulares contra o Boa Vista, eu vou trazer a escalação para a gente repercutir uma situação que ninguém falou absolutamente nada, né? Que é a do goleiro lá, o Léo Jardim. O Léo Jardim não assinou o contrato ainda de renovação com o Vasco. Aí depois saiu aquela notícia de que, olha, ele não precisa assinar o contrato de renovação agora, porque se ele ficar 60% dos jogos em campo, ele tem uma renovação automática, que ele é obrigado a ficar até dezembro de 2026. Eu falei, então vai renovar porque ele é fominha. Esse aí não sai do time de jeito nenhum. E por incrível que pareça, o time titular do Vasco ontem não tinha o Léo Jardim. Era o Daniel Fusato no time titular. Será que é o Daniel Fusato contra o Santos? Se for, o Léo Jardim abriu mão do Vasco. Se for, pode ser coisa da minha cabeça, né? Pode ser imaginação, não, o cara foi poupado ali, colocaram o goleiro para dar ritmo para o goleiro reserva também, pode ser, ou não. A gente vai saber disso aí quando começar essa sequência de jogos aí. Se o Léo Jardim vai realmente ser o goleiro titular, ou se vai ser o Daniel Fusato. No time titular que o Carille colocou em campo ontem para encarar o Boa Vista, tinha o Daniel Fusato, PH, João Vitor, Maurício Lemos com o Piton. Volantes, Hugo Moura e Souza, desenterrou o tal do Souza, né? Botou o Souza no meio de campo com o Garré. O Garré já tem feito essa função aí desde que o Coutinho saiu. Garré, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Esse é o desanimador time do Vasco aí, que entrou em campo, e a provável escalação do Vasco para encarar o Santos. Deve ter algumas alterações aí, que eu acho que o Paulinho deve entrar nesse meio de campo para a saída do Souza. Eu não acredito que o Souza seja titular, não é possível, né? Fica a dúvida com relação ao Daniel Fusato e o Léo Jardim, se o Léo Jardim vai ser o jogador titular do Vasco na temporada, ou se não, se ele vai ficar no banco para não bater a meta dos 60%, né? Que aí ele pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano e de fato meter o pé. Se ele fizer isso, ele não vai estar no time titular aí para essa sequência que a gente vai ter. A gente vai ter Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, mês de abril vai ser um mês aí de muitos jogos para o Vasco. Se o Léo Jardim estiver no banco de reserva, tudo indica então que ele realmente vai assinar um pré-contrato e sair. Vamos aguardar, né? Pode ser nada. Igual eu falei, pode ser absolutamente nada. Pode ser só colocou o goleiro reserva para dar ritmo para ele, porque não tem participado das atividades aí, ou não tem jogado, tá? O tempo aí vai mostrar. Semana que vem a gente vai saber se realmente o Léo Jardim vai ficar ou ele quer sair do Vasco. Agora, sobre o meio de campo do Vasco, a gente tem as ausências do Coutinho, do Estrela e do Tietê. Vamos lá. O Tietê provavelmente não vai estar pronto para a estreia, ainda está se recuperando. O Estrela, o departamento médico do Vasco falou que ainda está faltando volume, ainda está fazendo trabalho voltado para reforço muscular, também não vai estar à disposição. E o Coutinho é o único que vai estar à disposição desses aí, tá? O Coutinho deve voltar a estar à disposição. Outra notícia que eu considero uma notícia boa é que o Adson jogou ontem, depois de 7 meses parado, 2 cirurgias, né? Uma de reparo para tirar a placa que estava incomodando, a chapa lá, né? Na canela. Ele treinou ontem e jogou no jogo treino e jogou um tempo inteiro. A ideia do Vasco é utilizar o Adson no jogo contra o Santos, mas de 20 a 25 minutos. Então, provavelmente, o Adson deve entrar no segundo tempo, tá?
a gente ainda entra com Ryan e Verratti. Se é para o Santos ter a posse de bola, se é para o Vasco jogar aquele futebol vagabundo que jogou contra o Flamengo, contra o Fluminense, cara, não adianta botar o Verratti não. Tira o Verratti, deixa só o Ryan lá na frente, né? Reforça com o Garré junto com o Nuno Moreira ou o Paulinho, enfim, não tem condição de você jogar sem propor o jogo, sem ter a posse de bola, com o Verratti como cone lá na frente. Se a bola não é para chegar na área, se a gente é para jogar aquele futebol medroso, covarde, vagabundo que jogou contra os times que eu falei, não adianta você ter Piton e Verratti em campo, que ali, meu amigo, é o ponto fraco do Vasco. É o ponto, fora a defesa, né? Fora a defesa, que falhou lá com os Lucas e agora está tentando com o Maurício Lema, e não sei de qual que é do Fábio Carille, com essa de colocar o Souza de titular. Não sei, vamos ver aí o que o Vasco vai apresentar nessa semana, que aí já vai ter um esboço do time titular para estrear no Campeonato Brasileiro e o time que deve ser a base para a sequência de jogos que o Vasco tem. Beleza? Encerrando aqui, antes de agradecer a galera que foi lá, invadiu, baixou o aplicativo Aimplay, que é a parceira do canal, tá aqui, ó. Eu deixo o código de barra aqui, né? É o QR Code, mas tem no primeiro comentário fixado, né? E passamos de 1.400 seguidores na Aimplay lá, ó. Tá aqui, ó, inscritos lá na Aimplay, no meu perfil. 1.400, valeu, velho, valeu pela força que vocês dão ao canal. Quem ainda não baixou o aplicativo, se puder fazer isso para me dar uma força, baixa, vai lá e segue o Vascaíno Cerrado dentro da Aimplay, que é um aplicativo, é um fantasy game, um aplicativo de estatística, tá? Não é casa de aposta pra galera que não gosta, é só um fantasy game. Você não tem que botar R$1 lá dentro, beleza? Depois a gente vai explicando como é que funciona a Aimplay e tentar ganhar um dinheiro nos jogos do Vasco. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações Vascaíno.